dia, pessoal. Vamos ver a terceira atividade do mês de setembro, que é continuação sobre o assunto de ângulos. Então, nesse assunto nós vamos ver identificação de giros de meia volta, 1/4 de volta, ângulo reto, ângulos maiores e menores que o reto. Aí vem a classificação dos ângulos, determinação da medida da abertura de ângulos com o uso de softwares de geometria dinâmica. Então nós vamos ver aqui, eu vou explicar a atividade, aí vocês dêem uma olhada na apostila, que tem algumas partes desse assunto falando sobre essa parte de ângulos, como utilizar o transferidor, né? Eu vou explicar aqui também, você trabalhando com um transferidor. Esses software de geometria dinâmica, que a gente viu no assunto anterior, né, foi dito também, comentado, vocês podem pesquisar na internet, que é para construção de ângulos, né? Pode ser utilizado, é uma ferramenta que tem na internet que você pode utilizar para a construção de ângulos, né? De figuras, de polígonos, pode fazer tudo isso. Então, essa parte desse assunto a gente já viu algumas coisas, já tem assuntos anteriores, como eu já falei, e vocês vão dar uma olhada e dar uma estudada para ver, para responder depois a atividade. Eu vou explicar como utilizar o ângulo e dar uma explicada no assunto. Vamos lá. Primeiro, a soma das medidas dos ângulos AOB e COD, representados a seguir é. Então você vai ver quanto mede o ângulo AOB e quanto mede o ângulo COD e somar os dois para obter o resultado. Aqui eu tenho a medida AOB. Aí aqui você vai observar essa numeração de dentro, certo? Quantos graus você vai ter daqui, que é 0, até esse número aqui. A outra medida, que é COD, que é esse ângulo aqui maior, você vai observar, agora é a medida de fora. Você vê essa numeração de fora. E quanto vai medir de 0 até esse número aqui, né? Esse ângulo aqui a gente já viu, é um ângulo notável, já viu bastante. Então você vai somar esse ângulo com a medida desse ângulo aqui. Aí você vai marcar a alternativa correta, né? Se é a letra A, B, C, D ou E. Aí coloca o número 1 aí e a letra maiúscula. No segundo quesito nós vamos ver, escreva a medida de cada ângulo. Então você vai utilizar o transferidor para descobrir essas medidas, certo? Então vamos ver um pouco sobre o transferidor, que tem na apostila, vocês vão dar uma olhada também depois, para poder responder a atividade. Aqui nós temos os elementos de um transferidor. São o limbo, né? O limbo é essa parte aqui, ó. Essa parte que é o contorno do transferidor, onde se localiza a graduação. Tem a graduação de fora, né? E tem essa graduação de dentro. A graduação de fora é no sentido horário, que é nos ponteiros do relógio, é quando o ângulo está aberto para a esquerda. Essa graduação de dentro é no sentido anti-horário, que é contrário aos ponteiros do relógio. Aí é quando o ângulo está aberto para a direita. Essa graduação de fora é quando o ângulo está aberto para a esquerda. Então esse limbo é a parte do contorno do transferidor, onde se localiza a graduação. Tem alguns transferidores que só apresentam uma graduação. A linha de fé, né, é essa reta aqui que passa por 0 e 180.
Passa por 0,180. É o diâmetro da circunferência definido pelo transferidor. Ou seja, o diâmetro na circunferência é uma linha que cruza passando pelo centro. Então vai de 0 a 180, que é muito importante utilizar essa linha de fé para posicionar na linha, em uma das semi-retas, para obter o ângulo. Aí vem o centro, ponto de intersecção da linha de fé com o diâmetro perpendicular a ela. Então aqui seria o centro, que ele vai ter que estar alinhado com o vértice do ângulo, certo? Para que a medida seja correta. Para medir a abertura de um ângulo, basta coincidir a linha de fé com um dos lados e o centro do transferidor, com o vértice do ângulo. E em seguida observar o valor da medida do ângulo na linha de fé. Então você vai observar essa abertura do ângulo, ela tem que coincidir com a linha de fé, né? Quem seria a linha de fé? É essa aqui. Ele tem que coincidir com um dos lados e observar o centro do transferidor tem que coincidir com o vértice do ângulo, né? Por exemplo, um ângulo aqui. Eu tenho esse ângulo de 150 graus. Então, ele tem que ficar igual à linha de fé e essa linha de fé tem que ficar igual com o centro. Aqui o centro tem que ficar igual com o vértice do ângulo. E a linha de fé igual com um dos lados. Pode ser qualquer um dos dois lados. Aí você vai identificar quanto mede. Por exemplo, como está aberto para a direita, eu vou observar essa numeração de dentro. Aí vem aqui, 150 graus. Então tem que estar igual a linha de fé aqui com um dos lados. E o centro do transferidor tem que estar igualzinho com o vértice do ângulo. Aqui o vértice do ângulo é o encontro das duas semi-retas. Para você obter o ângulo. Outro exemplo aqui. Tem que estar igualzinho a linha de fé com um dos lados e o vértice com o centro do transferidor. Aí aqui eu vou utilizar essa numeração aqui de dentro, que é 50 graus, 60 graus, né? Então vamos continuar a correção. Seguindo a explicação na atividade aqui, você utilizando o transferidor para medir o ângulo, né? Nós temos que posicionar o transferidor nessa linha de fé, né? Igual com o transferidor, a linha de fé igual com o lado, um dos lados do transferidor, e o centro do transferidor tem que estar igual com o vértice aqui, que é esse vértice, né? Tem que estar igual. Como ele está aberto para a direita, você vai ver essa numeração de dentro, né? Então aqui, aí vê quantos graus você vai obter aqui, certo? Aqui, igualzinho também. A linha de fé e o centro do transferidor igual ao vértice. Aí você vai observar agora a abertura está para a esquerda. Então você olha essa numeração de fora, certo? Nessa outra questão aqui nós vamos obter um ângulo, é o ângulo de fora. É maior do que 180 graus, né? Então se é maior do que 180 graus, o que é que você vai observar? Você pode fazer o seguinte, você calcula essa medida de dentro e subtrai de 360. Então você vai encontrar a medida de fora, certo? Fica mais fácil de você identificar. Então eu posso calcular esse ângulo de dentro, aqui ó, coloca a linha de fé igual
com o lado e o centro do transferidor igual com o vértice. Aí você vê quanto mede esse ângulo aqui, está aberto para esquerda, então nós vamos ver essa numeração de dentro, é isso? Aí o resultado que der você subtrai de 360, aí 360 é uma volta completa. Então subtrai de 360 você vai encontrar esse ângulo de fora, que é o ângulo que está sendo procurado, né? Esse ângulo aqui. Que ele é maior do que uma meia volta, é maior do que 180. Então você pode calcular o ângulo menor e depois subtrai de 360, que é uma volta completa. Quando o ângulo é menor, você já pode calcular mesmo direto, né? Você pode fazer esse cálculo direto. Já se o ângulo for maior do que 180, você pode calcular o ângulo menor, medir o ângulo menor e subtrair 360. Aqui outro caso, nós temos um ângulo menor. Então posso posicionar aqui em qualquer um dos lados, igual com a linha de fé, e o centro igual com o vértice do ângulo. Aí aqui você pode observar essa numeração de fora, né? Que está aberto para a esquerda. Então observa a numeração de fora e vê quantos graus você vai obter aqui, certo? Então tem que ficar bem igualzinho a linha de fé com a reta e o centro com o vértice do ângulo. Aqui nós temos mais ângulos para você medir, identificar a medida deles, certo? Então você vai medir o ângulo e colocar a letra A, aí vê quanto mede o ângulo, coloca tantos graus, por exemplo 100 graus, aí coloca 100 e a bolinha. A letra B, C, D, E e F. Utilizando o transferidor da mesma forma, você vai colocar no centro e a linha de fé igual com um dos lados do transferidor, né? Tem alguns aqui que a resposta já está dada, não precisa nem usar transferidor, você já vai saber identificar. Aqui, coloco o centro, a linha de fé e o centro do transferidor igual ao vértice. Aí você determina, vê, no caso aqui está aberto para direita, então você vê essa numeração de dentro, que é no sentido anti-horário. Quando estiver aberto para esquerda, você vê a numeração de fora. Nesse aqui todos estão abertos para direita. Então você vai observar no transferidor essa medida de dentro aqui. Essa numeração, essa graduação de dentro. Coloco o centro do transferidor igual ao vértice e a linha de fé igual com um dos lados do transferidor, certo? Aí você vai colocar a letra maiúscula e o grau que corresponde a esse ângulo. Na questão 4, sem usar instrumentos, associe cada ângulo indicado à sua medida, escrevendo a letra correspondente. Depois classifique cada ângulo em agudo, reto, raso e obtuso. Então nessa questão você vai fazer o seguinte. Por exemplo, eu tenho um ângulo aqui e tenho o ângulo, né? A representação dele aqui e tem o ângulo na frente. Então você vai observar o seguinte. Por exemplo, esse ângulo aqui de 50 graus. Então você vai dizer qual desses quatro representaria os 50 graus, certo? Então você pode colocar, por exemplo, 50 graus. Então você vai ver aqui qual desses quatro tem 50 graus, sem utilizar o transferidor. Caso você vai identificar apenas observando a figura, certo? Ou seja, você vai dar um valor de acordo com o ângulo que tem aqui. Então, por exemplo, se for o A, então você coloca letra A 50, por exemplo. Se for a letra B, coloca B 50,
graus, certo? Ou letra C ou D. Vai colocar a letra maiúscula e esse mesmo ângulo. Nesse segundo aqui você vai fazer o mesmo. Você vai colocar se é a letra A, B, C, D ou E e o ângulo de 90 graus. Por exemplo, for A, você coloca a letra A e 90 graus. For B, coloca a letra B e 90 graus. For a letra C, C e 90 graus. Você vai relacionar a letra e a medida correspondente do ângulo, certo? Então, nós temos agora 120. Então, você vai ver qual desses quatro representa 120. Então, você pode colocar o número e a letra na frente, ou o contrário, como quiser, certo? E na letra D, 180. Aí você vai ver qual desses aqui corresponde aos 180. Aqui você vai indicar a sua medida escrevendo a letra correspondente, certo? Você vai indicar a medida e o ângulo correspondente. A medida do ângulo e a letra correspondente àquele ângulo. Então, por exemplo, se eu coloco 50 aqui, eu vou observar qual desses quatro tem um ângulo de 50 graus, certo? Você vai observar, não é necessário utilizar instrumentos, certo? 90 graus, aí você vai ver qual desses quatro tem 90 graus, aí coloca a letra. Pode ser antes ou depois a letra. Pode colocar o número e depois a letra, certo? No quinto quesito tem um ângulo obtuso mede. Aí você vai ver qual dessas questões aí você vai marcar a correta. No sexto, um ângulo de 270 graus mede. 1/4 de volta, 3/4, 2/4, uma volta completa. Um ângulo de 180 graus é chamado de raso, reto, agudo ou obtuso. O ângulo reto, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede. Um ângulo agudo mede. E na questão 10, o ângulo de 360 graus é chamado de. Então, nós temos aí na apostila, vocês vão observar logo abaixo da atividade, tem a apostila que está explicando aí tudo isso. Isso a gente já viu em assuntos anteriores, certo? É só mais uma, acrescentando mais alguma coisa, mas o básico é essa parte dos ângulos. Então, nós temos aqui, por exemplo, se eu tenho uma volta, é quando você tem um círculo completo, né? Então, uma volta é 360 graus, que é uma volta completa, ou seria 4/4, né? Meia volta, que é um meio de volta. Um meio de volta é a metade de 360. Então, a metade de 360, 180 graus, né? 1/4 de volta. Então, 1/4 de volta seria 360 dividido por 4. Seria 1/4 de volta. Iria dividir isso aqui em 4 partes. Então, é 1/4. Então, 360 é uma volta completa. Então, 1/4 vai dar 90 graus. Né? 2/4 seria 90 mais 90, 180. Que é a meia volta. Né? Um meio círculo. Né? 3/4 de volta. 3/4 de volta seria 3 vezes 360 dividido por 4. Então, se 1/4 é 90, então 3/4. 1/4 é 90, então 3/4 vai ser 3 vezes 90, 270. Então, 3/4 de volta seria 270 graus. Né? Os 4/4 de volta seriam os 360. Um meio de volta, a metade de uma volta, 180. Né? 1/4, 90. E os 3/4,
270, né? O ângulo é agudo quando é um ângulo maior do que zero, né? E é menor que 90 graus. Então, um ângulo de 1 grau, então ele é agudo, né? 89 graus é agudo, é maior que zero e menor do que 90. Um ângulo reto é quando o ângulo é igual a 90 graus. Então, nós temos um ângulo reto, né? Um ângulo raso. Nós temos o ângulo raso quando ele mede 180 graus. É igual a 180 graus, né? Um ângulo obtuso. Nós temos um ângulo obtuso quando esse ângulo é maior que 90 graus e é menor do que 180 graus. É um ângulo obtuso. É entre 90 e 180 graus. Por exemplo, 91 é um ângulo obtuso. 179 é um ângulo também obtuso. Então vocês vão ver a atividade, dê uma olhada na atividade, no vídeo, aí depois vocês respondem as atividades, certo? Não esqueçam de colocar o cabeçalho bem direitinho, seu nome, o título do assunto, a data e a turma, certo? Para ficar mais fácil de fazer a correção dessa devolutiva. Aí dê uma olhadinha bem direitinho que a atividade é bem simples. A gente já viu já umas 2 atividades sobre ela. E aí respondam e me enviem. Bom dia.